Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva do Senhor entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vamos entrar aí com muita alegria no coração, deixando o seu like, você que é inscrito, Deus abençoe, você que não se inscreveu ainda, se inscreva. A serva do Senhor está aqui no ID, na mesma fé, na mesma concordância, orando pela sua vida. E já convidei o Senhor como nosso convidado especial para estar aqui, Pai, Filho e Espírito Santo, para ministrar a palavra na minha boca, como colocou na boca de Jeremias, me encher, para trazer a palavra eficaz ao seu coração, em nome de Jesus, porque a palavra é vida e eficaz, em nome de Jesus. Vamos aí permanecer na fé, na esperança, juntinhos? Vamos orar ao Pai Nosso? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor, digno de honra, de glória e de poder. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, Deus é soberano e vamos continuar com Ele em nome de Jesus. Vamos para a palavra? E hoje nós vamos prestar atenção, não deixe ninguém tirar seu foco não, que é muito importante a palavra quando o Senhor traz aos nossos corações, que nós entendemos o que o Senhor está falando conosco em nome de Jesus. Temos que ser filho obediente ao nosso Abba Pai. Amém? Nós vamos para Marcos, capítulo 12, versículo 10. E o refrão da palavra fala: Jesus Cristo é a pedra da esquina. Presta atenção nesta palavra, meus irmãos, que esta palavra é muito importante para todos nós. Para a nossa fé, para a nossa crença, para que nós podemos continuar com Ele. Nós vamos falar sobre Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vamos para Marcos capítulo 12, versículo 10, o versículo, meus irmãos. O versículo 10 vai falar assim: ainda não leste estas escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Forte, hein? Vamos entender mais um pouquinho em nome de Jesus, na palavra? Aleluia! Jesus Cristo menciona o que as escrituras proféticas falavam ao seu respeito. Atos capítulo 4, versículo 11. O apóstolo Pedro revelou às autoridades religiosas que Jesus Cristo é a pedra da esquina, a qual havia sido rejeitada por eles. Os religiosos, e que veio a se tornar a pedra principal. Repetindo, e a qual havia sido rejeitada por eles. Os religiosos, pelos religiosos, e que veio a se tornar a pedra principal que sustenta o próprio universo. Jesus Cristo é o alicerce que sustenta o edifício espiritual de Deus, chamado igreja. Ele é a pedra eleita de Sião. Meus irmãos, entendeu? Vamos entender mais um pouquinho em nome de Jesus. Os judeus conheciam muito bem a história da pedra rejeitada, de acordo com 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, o templo de Salomão foi edificado com pedras preparadas, ou seja, as pedras da vinha, cortadas com
tamanho ideal, a fim de que fossem encaixadas nas paredes. Porém, no meio daquelas pedras trazidas, apareceu uma pedra de tamanho anormal, a que foi imediatamente rejeitada pelos construtores e posta de lado. Entretanto, ao fazerem a amarração das pedras, repetindo, meus irmãos, entretanto, ao fazerem a amarração das paredes, surgiu uma brecha maior do que a normal. Então pegaram a pedra que os construtores haviam rejeitado e colocaram no lugar daquela brecha, para ver se encaixava. Veja o que aconteceu. A pedra rejeitada se encaixou perfeitamente e passou a ser a principal pedra da esquina, que sustentava as paredes do edifício. Glória a Deus! Meus irmãos, entendeu? Que eles faziam aquelas pedras para fazer a parede do templo. Então surgiu uma pedra maior do que as outras, e eles colocaram do lado, porque não ia encaixar. Mas no final surgiu uma brecha, e colocaram aquela pedra que eles rejeitaram e encaixou. Meus irmãos vão entender agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. No Salmo 118, versículo 22 e 23, o salmista havia lembrado deste fato histórico, dizendo: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor, estou arrepiado, meus irmãos, a palavra é forte, hein? Aleluia, glória a Deus. Foi o Senhor que fez isto. E é coisas maravilhosas aos nossos olhos. Aleluia, glória a Deus. Foi o Senhor quem fez isso. Mateus, capítulo 21, versículo 42. O próprio Jesus se referiu a esta história, dizendo: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso. E é maravilhoso aos nossos olhos. E é maravilhoso aos nossos olhos. Em Atos capítulo 4, versículo 11, Pedro lembra esta história aos judeus e de forma aceitada e incontestável. E é de forma aceitada e incontestável. Diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina.
Aquela pedra que foi rejeitada foi encaixada na parede certinha. E Jesus fez isso. Jesus, ele está se comparando com aquela pedra. Ele também foi rejeitado pelos judeus. Forte, hein, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar para nós entender. Além ser a pedra da esquina, Jesus Cristo é a pedra eleita e preciosa. Em Isaías capítulo 28, versículo 16, o profeta Isaías escreveu sobre isso, dizendo: portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada aquele que crê não se apresse. Aquele que crê não se apresse. Aquele que crê não se apresse. O Senhor está falando com alguém. Tome posse em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê não se apresse. Está falando comigo também. Eu tomo posse em nome de Jesus. Eu recebo esta palavra para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, Paulo afirma que Cristo é a pedra espiritual que seguia os filhos de Israel no deserto. Aleluia! Em Efésios capítulo 2, versículo 21 e versículo 20, em Efésios capítulo 2, versículo 20 e versículo 21, Paulo ainda escreve dizendo: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresça para templo santo. No Senhor Jesus Cristo é a pedra espiritual que sustenta a igreja na terra. Glória a Deus, aleluia! É a pedra principal que sustenta a igreja na terra, que é Jesus. Forte, hein, meus irmãos? Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Toda exaltação, todo louvor. Vamos continuar para nós entender. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, Pedro concluiu de forma magistral esta mensagem, dizendo: chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com o Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santos, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Meus irmãos, entendeu? Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Esse último, presta atenção. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Pedro concluiu de forma magistral esta mensagem. Presta atenção, a serva do Senhor está fazendo que nem Pedro. Está concluindo a mensagem ao coração dos meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Dizendo: chegado vós para ele. Chegando vós para ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita
e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casas espirituais, sacerdócio santos, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, nós somos a pedras preciosas para Jesus, que somos às vezes até rejeitada pelos homens, mas para Deus não. Para Deus não. Deus nos ama, Deus cuida de nós, Deus lembra de nós, Deus olha as nossas dificuldades, as nossas estruturas, as nossas necessidades, vê, sabe que nós precisamos, mas nos dá a oportunidade a ouvir esta palavra e a pedir. Forte, né, meus irmãos? Glória a Deus, santo ao Senhor. Vamos para a conclusão da palavra. Jesus Cristo é a pedra da esquina, a pedra assentada, a pedra eleita, a pedra preciosa, a pedra principal, a pedra angular, a pedra de vive, a pedra que vive, a pedra espiritual, a pedra que corta sem auxílio de mãos, a pedra de ajuda, aleluia, a pedra de ajuda, a pedra que corta sem mãos. Forte, hein? Meus irmãos, entendeu? A conclusão da palavra? Glória a Deus, aleluia. É o resumo da palavra. Tem o resumo, você fala a palavra e depois tem o resumo da palavra. O que foi falado na palavra. E a conclusão é o que vai falar. Glória a Deus. Vamos ler mais uma vez? A conclusão. Jesus Cristo é a pedra da esquina, a pedra assentada, a pedra eleita, a pedra preciosa, a pedra principal, a pedra angular, a pedra que vive, a pedra espiritual, a pedra que corta sem auxílios de mãos, a pedra de ajuda. Aleluia. Até aqui, meus irmãos. Foi bem explicadinha a palavra. Meus irmãos, é forte. Eu estou arrepiado. O Espírito Santo está aqui comigo, apaziguando a palavra de Deus ao coração dos meus irmãos. Não é forte? Eita, glória, aleluia. Santo é o Senhor. Tome posse, creia, venha para Jesus, ame Jesus acima de todas as coisas. Ele é o ar que nós respiramos, o pão que nos alimenta, é o nosso doutor, é o nosso médico, é o nosso advogado. Tudo que nós precisamos, vamos até Jesus e apresenta para Ele. Creia, tenha confiança nele. Ele vai operar proeza e maravilha no seu coração, como a boca dele falou, que esse canal veio para a família e todos os lares que ele entrar, ele vai operar. Ele falou para mim, filha, as pessoas ouvem a palavra, escuta a palavra, entende a palavra, mas não pratica a palavra. O que é praticar? É você ler e entender o que o Senhor está falando com você. Porque se você entender, você vai estar praticando. Se você não entender, não tem como você praticar, porque você não entendeu. Vai andar nela, do jeitinho que ela comanda. As Escrituras é a palavra de Deus, é um legado que o Senhor deixou para conosco. Não tem como falhar, meus irmãos. Não tem falha aqui. Se nós fizer da mesma maneira que esta palavra sem falha, nós vamos prosseguir nela, nós temos encontro com Jesus. O Senhor Deus vem de encontro conosco, porque nós estamos na palavra, obedecendo, prosseguindo e em comunhão com Ele. Tudo que você pedir, tudo que você almejar no seu coração, se Ele concordar que for bom para você, porque o Pai cuida do Filho, Ele vai concluir aos nossos corações. Glória a Deus, aleluia. Você crê, você acredita? Então eu faço um convite para você que ainda não confessou Jesus como seu único suficiente Salvador. Você quer confessar? Você vai ali no cantinho, é você, Deus, Deus e você fala assim, Senhor, eis-me aqui humildemente todo o meu coração. Eu confesso o Senhor como meu único suficiente Salvador.
Perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida. Deus vai ver o seu coração aberto para Ele. Abre o seu coração para Jesus. E Ele vai tirar esse fardo pesado e vai te dar o dele que é leve. Quando você andar na palavra, você vai entender e você vai andar certinho, como a palavra o nos ensina. Amém? É uma faculdade gratuita de nosso Senhor Jesus Cristo. É um divisor de água para mim. Acredito que seja para você. E para você que saiu da presença do Senhor, volte. Volte, filho. Volta, filha. Volta enquanto é tempo. O convite é para hoje, é para já. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. Amanhã será tarde demais. Perdoa hoje. Ajuda hoje. Faça o bem hoje. Faça o bem, não olha quem. Confessa hoje. Volta para Jesus hoje. É um conselho. É um convite de Jesus para você. Para todos nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o teu reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas. Assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e enviar esta palavra a outras pessoas que eu sei que foi edificada ao meu coração, ao seu coração, enviado por Deus. E você envia ao coração de alguém que você conhece, que Deus vai falar comigo, com você e com a outra pessoa. Você planta a semente, eu plantei no seu coração, você planta no coração de alguém e alguém vai plantar no coração de alguém, e aí se chama o ID do Senhor, e o Senhor vai operando por eles maravilha. Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.